E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Papo sobre Adoção. E hoje eu vou conversar com a Carla. Ela e o marido dela, o Daniel, eles são líderes dos Jornadas da Adoção da Zion Church São Paulo. E eles também são pais por adoção. Eles têm uma história muito bonita. Eles passaram por todo o processo de espera e eles vão compartilhar um pouquinho. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre o coração dela, sobre adoção, em relação à igreja, um pouquinho da história dela. Vamos lá? Olá, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tudo. Meu propósito nesse vídeo é a gente conversar um pouco sobre qual é o papel da igreja, do cristão na adoção. Então, queria saber um pouquinho da história de vocês, do que vocês acham e um pouquinho da sua opinião nisso. Olha, maravilhoso, Ana, falar sobre isso. Certamente você é uma enviada de Deus para a sua igreja, para você levantar esse tema lá. Amém. E você tenha uma consciência muito grande disso, porque Deus ele está à procura de pessoas que tenham esse coração. Então, assim, falando um pouco sobre a igreja, a gente entende assim que esse assunto adoção é como se ele tivesse ficado esquecido por muitos anos, né? Então, assim, a igreja tem diversas palavras, né? A igreja entrega muito, a igreja é uma bênção de Deus, nossa, assim, os pastores, os ministros que estão lá, eles entregam grandes palavras de Deus mesmo para o seu povo, honra a vida de todos os pastores, mas a adoção, assim como alguns outros assuntos, eles estão esquecidos. E eu vejo que hoje é difícil você escutar uma igreja falando sobre adoção, pregando sobre adoção, né? Então, esse é o nosso grande desafio, porque a igreja, ela é uma grande influenciadora. A igreja tem a missão de pregar a palavra de Deus, né? Entre diversas outras coisas, né? Então, Isaías 1,17, eu até separei aqui, né? Isaías 1,17 é um texto conhecido, mas ele é pouco ministrado, né? Mas eu vou abrir aqui com você. Ele diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito do órfão, defendam a causa das viúvas. Né? O Salmo 82:3 também diz: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. E mais um texto que eu vou ler, Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se incontaminado do mundo. Então, eu acho que hoje, assim, as igrejas que têm uma obra social, vamos dizer assim, elas se preocupam com até visitar, né, orfanatos, montar cesta básica, né? Qual é a igreja que não monta cesta básica, né? Sim. Mas isso ainda é pouco perto daquilo que o Senhor nos manda fazer, né? Então, o Senhor nos manda ir e pregar o evangelho a toda criatura, o Senhor nos manda ir e cuidar dos órfãos, o Senhor nos envia para essa grande missão, para essa adoção. Então, se não for a igreja que falar sobre isso, quem é que vai falar? Porque cesta básica, até o pessoal do meu condomínio aqui monta e entrega, que não são cristãos. Mas a gente tem que ir para um outro nível, né? A gente tem que realmente entender qual é a ordenança do Senhor e cuidar disso. Sim, sim. Uau, isso é muito poderoso. É nosso papel, né, como igreja, abraçar essa causa. Porque às vezes eu entendo, eu até estava escutando uma live com um pastor e ele, na igreja dele, ele tem um grupo de apoio à adoção, ele é super engajado, assim, né? E às vezes os pastores até pensam nisso, mas eles não colocam em prática. Então, quando surgem pessoas como você, Ana, os pastores têm que abraçar e falar: olha, Ana, então vai e faz, monta os grupos,
sabe? Porque eu creio que os pastores, ao lado deles, vão surgir pessoas que vão tomar a frente disso, né? Então, eu creio que você é uma pessoa que vai tomar a frente disso, que está nos escutando e tem isso que arde no coração. Vá e tome a frente, converse com o seu pastor, né? Tome a frente nesse sentido e fale para ele, vamos montar, vamos falar, né? Então incentive isso mesmo, né? Porque nós precisamos disso. Outras coisas também, tem mais 2 pontos sobre a igreja que eu gostaria de falar, tá? Uma coisa muito importante é que a igreja, algumas igrejas têm visão errada sobre a adoção. Eu já ouvi dizer, nesse processo todo que nós estamos com jornadas da adoção, que alguns pastores desencorajam a adoção. Porque eles falam que a criança que vir vai vir com uma carga espiritual, genética, que você não conhece. Né? Então, assim, e aí eu te pergunto, qual é a carga espiritual que você veio ao mundo? Qual é a carga espiritual que eu vim ao mundo? Quando Deus me adotou como filha, que nós somos primeiro adotados por Ele, quando Deus nos adotou como filhas, essa carga espiritual, ela foi quebrada. E ao longo do tempo, tudo aquilo que era uma hereditariedade que eu também tinha, a partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, a hereditariedade que eu tinha, o Senhor foi trabalhando, nós fomos orando e essa hereditariedade foi quebrada. Agora, por que a minha hereditariedade foi quebrada, a sua também foi? Por que da criança que vai ser adotada não vai ser? É verdade. Né? Então, isso é muito importante a gente falar, porque tem pessoas que têm medo de adotar por causa disso. Mas e você? Será que você era a melhor pessoa do mundo? Será que de onde você veio era a melhor coisa do mundo? Eu acho que não, né? Então, a gente tem que pensar isso sim e saber que claro, assim, pode até ser que a criança que veio tenha uma história mais pesada, entre aspas, mas Deus, ele é poderoso para transformar todas as vidas. Ele transformou a minha vida, a sua vida, e vai transformar a história da criança. Então, esse é um outro ponto que eu queria deixar também sobre a igreja, sobre essa visão, né? E mais uma terceira coisa que eu queria deixar também, que tem ardido no meu coração, é a questão da fertilidade, porque eu acho que as igrejas, e eu não sou contra isso, tem que fazer mesmo campanha para quebrar a infertilidade, né? Vai, ora, quer engravidar, vamos orar, vamos lá, vamos fazer campanha, isso é uma bênção. Mas a infertilidade, ela foi tida por muitos anos como uma maldição. Então, você vai lá, você tem essa maldição da infertilidade. Mas, olha, fertilidade não é só gerar na barriga. A fertilidade pode ser gerar no coração, pode ser gerar algo na mente, a fertilidade pode ser gerar um grande projeto, um grande sonho de Deus, né? Então, de repente, a fertilidade que o Senhor dá para você é você gerar através da adoção. Sim. Né? Então, não adianta você ficar... Pensa, assim, isso já entrando na minha história, né? Eu orei muitos anos, né? A nossa história, eu e o Daniel, a gente orou muitos anos para ter filhos biológicos. Até que o Senhor deu um clique, assim, na nossa mente, porque a adoção foi algo que a gente sempre quis. Sempre, desde quando a gente namorava, a gente falava sobre adoção. Eu sempre tive trabalhos com crianças carentes também. O meu mundo sempre foi esse. A mãe do Daniel é adotada, então isso sempre fez parte da gente. Então a gente orava, fazia campanha e Deus me deu um clique assim um dia. Epa, peraí, por que não adotar primeiro? Que a gente pensou que a gente teria filhos biológicos primeiro e depois a gente adotaria 3, 4, 5. Mas, então, aí foi um clique, foi uma mudança de pensamento que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não coloquei a adoção antes na frente?
Eu creio que foi por alguns motivos, já respondendo. O primeiro é que tinha que ser naquele tempo, porque tinha que ser Paola e Pietra. Tinha que ser, né? Eu acho que as outras coisas também que eu acho é porque realmente na igreja, que era o lugar que eu mais ia, que eu mais confiava, eu não ouvia falar sobre adoção, né? E essa questão de quebra de infertilidade muito, muito, muito forte, né? Então, acho que esses são alguns pontos. Então, o que eu acho, assim, partindo, assim, por que existe até os Jornadas da Adoção? Porque se alguma vez você já pensou em adotar, então você vai mais fundo neste pensamento, porque se já passou alguma vez, né? Será que a adoção é para mim? Uhum. Então, busque de Deus, porque muito provavelmente a adoção é para você sim. Assim como eu e o Daniel, quando a gente namorava 18 anos atrás, a gente falava sobre adoção, que a gente queria adotar, nosso coração fervia por isso. Né? Então, Deus já colocava. Então, se já passou esse pensamento pela sua cabeça, não tenha medo. Vai atrás, que o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai te dar palavra, né? Então, e aí, no nosso caso, quando a gente decidiu adotar, nossa, aquele peso todo de tentar filhos biológicos, assim, veio uma paz tão grande do Senhor em nossas vidas, que aí o que viria para frente já não importava mais, porque tem um período de espera, né? Tem tudo aquilo, aquela burocracia que eu te digo que vale a pena esperar, né? E então esse é um pouquinho assim da nossa experiência. O Jornadas da Adoção ele surgiu para isso, para te ajudar a responder essa pergunta: será que a adoção é para mim, né? Então acho que isso é um pouquinho, ver se você está entendendo. Quanto tempo vocês ficaram na fila esperando pelas meninas? Nós ficamos 2 anos na fila. Uhum. 2 anos. Nosso processo foi também um milagre de Deus. Você vê como Deus, ele é Deus dos detalhes, né? Eu sempre quis ter filha menina. Uhum. E o Daniel sempre quis ter gêmeos ou gêmeas, né? E nós demos entrada no processo, toda a parte assim de entrevistas foram mais ou menos uns 6 meses até que a gente fosse habilitado. Depois que nós fomos habilitados, depois se você quiser eu posso contar um pouco mais, né, sobre esse processo, nós ficamos 2 anos esperando. E quando nós preenchemos a nossa ficha, nós colocamos, porque assim, você preenche uma ficha muito extensa, nós colocamos que nós aceitávamos irmãos sim, porque a gente não ia conseguir conviver com a ideia de separar irmãos, né? E aí, quando chegou na nossa vez, as meninas estavam dentro do nosso perfil. Né? Então, você preenche essa ficha, nós colocamos que não importava a raça, que não importava o sexo, e hoje nós temos as nossas lindas gêmeas, elas são negras e nós somos completamente apaixonados por ela, então valeu tudo, valeu muito, assim, tudo que a gente esperou, tudo que a gente viveu, valeu muito, assim, se tivesse que passar por tudo de novo para ter Paola e Pietra, a gente passaria, que é uma coisa muito importante também, que eu não posso deixar de falar aqui. Adoção não é uma caridade, isso é algo que a gente fala muito. Caridade é você montar a cesta básica, é você fazer festa em orfanato, isso é caridade. Adoção é você desejar ser pai e mãe de verdade. Então, elas são nossas filhas de verdade, né? Nós também somos filhos também somos filhos verdadeiros de Deus. Nós nascemos de forma biológica. Todos nós a gente só pode nascer de uma forma biológica, mas somos adotados por Ele. Então, Paola e Pietra nasceram de uma forma biológica e são adotadas por nós como as nossas filhas verdadeiras, né? Então, isso é muito importante. Nós vamos falar muito sobre adoção, desejamos que todas as igrejas falem sobre adoção, mas não é para virar também um oba-oba, vamos adotar, vamos adotar, vamos adotar. Então, né, eu acho que tem muito mais pessoas que podem adotar, que devem adotar, que têm esse chamado.
Mas tem essa consciência quando você tomar essa decisão, é você ser pai e mãe de verdade para sempre. Isso é maravilhoso. Uau, que lindo, que lindo. Te abençoe, um grande beijo. Amém, beijão, tchau, tchau. Deus, tchau, tchau.